3 horas de live. O que tá acontecendo? A gente não cala a boca. Tá ótimo, né? Tudo bem. Eu acho que eu dou preciso mijar, eu preciso. E pegar uma água. Eu preciso só mijar, parei até de beber. Mas tudo bem, a gente consegue. É, caraca, isso aqui foi inédito, hein? Felipe elogiando meu ombro. Pô, até cuspiu a água aqui. Raiane, tu para de coagir o Felipe, hein? Deixa ele me elogiando. O que eu ia falar, olha só, elogio, tem a ver com reconhecimento, hein? O que eu ia falar desse grau de exigência é que ele é alimentado mesmo pelo reconhecimento externo também. Então, tipo, antes de você sofrer uma crítica, você se critica. E quando você tá num nível de alta performance, né? Minha psicóloga falava isso. Eu queria ser a melhor amiga de todos, a melhor professora de todos, a melhor filha de todos. Ela falou assim: esse grau de alta performance tá sempre pra fora, né? Tá sempre pro seu trabalho, ou pro seu. E, tipo assim, pra você, como é que você se alimenta? Onde é que tá você dentro disso tudo aí, sabe? E aí, eu achei muito foda você trazer essa questão da exigência, porque ela eu acho que talvez esteja aí o romance, né? Ela é reconhecida, tipo, de uma forma positiva, e por isso a gente tá numa sociedade com um montão de gente ansiosa, né, também. Não só por isso, mas várias situações que a gente tem essa alta performance e ela é, tipo, vista com bons olhos. Então você pensa, pô, é o meu escudinho, pô, tá dando certo. Eu cheguei até aqui fazendo tudo isso e Eu tô eu tô conquistando. brilhando, por que eu vou É, continuar? E aí, o que você trouxe, Douglas, eu acho que eu cheguei na terapia antes de surtar, né? Eu me cobrava muito, eu sempre, tipo, fui, tipo assim, não, pô, não posso errar, não sei o que lá. Só que eu tive uma noia usando drogas. E aí, minha mãe tá na live, mas a minha mãe já sabe, então tá tudo bem. Faz de tudo, das pessoas. E aí eu fiquei numa noia dessa, tipo, geral tá me olhando, geral tá, tipo, prestando atenção em mim, tipo assim. E aí eu fui pra terapia por causa disso, assim. Falei, cara, eu não quero ser uma pessoa que vive 100% alerta, eu acho chato. E aí, quando eu falei, conversando com ela, eu percebi que eu já estava assim. Tá ligado? Eu uhum. percebi que eu já era chata comigo mesma, eu só não falava com as pessoas todas as noias que eu tava pensando, todos os graus de exigência que eu tinha. Quando eu me criticava, eu também criticava os outros. Quando eu não me acolhia, não me aceitava, eu também não aceitava os outros. Só que eu não falava, pô, ficava na minha cabeça, caralho, pessoa, mal nada a ver. Só que eu não chegava e falava isso pra ela. Então eu acho que quando a gente começa a se relacionar melhor com nós mesmos, de uma forma mais. é, como você disse, compreensivo, eu não falo assim nem com meu amigo. Ah, beleza, mas às vezes eu julgo ele assim na minha cabeça. Eu só não falo assim porque eu não sou escrota. Mas comigo mesma eu falo, porque eu tô na minha cabeça, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu começava nesse castrador, assim, né, da pessoa, do general, né? A pessoa colocou general. Eu acho que essa pessoa é autoritária e tal. É uma figura de autoridade, né? É uma figura de autoridade, sem dúvida. Exato, exato, exato. E eu acho que pensar de uma maneira mais leve com a gente mesmo faz com que a gente abra o peito assim para se relacionar assim com o geral, né? Então, tipo assim, pô, a vida fica bem mais tranquila quando Deixa eu isso te fazer uma acontece. Eu pergunta. quero só registrar aqui o elogio que a Letícia te deu na Hum, outra, ficou lá atrás, com relação à sua consciência dos seus processos. E eu acho isso realmente bem bacana, Douglas. Você conseguiu trazer em todas as músicas uma percepção sobre como é que essas coisas aconteceram e custava a voz interior ser uma fada acolhedora. É o que a gente está tentando Exatamente, transformar. cara. Exatamente. Essa é a direção. Essa é a direção. Meu trabalho tá todo aí. Tá todo aí agora. De tirar a farda ali da voz interior, tipo, meu irmão, larga a farda, você foi. Aí sai daí e é isso, vai ser fadinha. Uma Pode ter fadinha. feito sentido. Eu acho que fez sentido em algum momento da nossa vida, por alguma circunstância, sei Fez, lá, um luto e sem tal. dúvida. Ela não É, tá ali porque ela é maluca, a gente não é maluca, a gente trabalhou essa proteção em algum momento
para essa percepção, e eu acho que eu tô olhando assim, né? E você também faz isso na terapia. Olha a sua história e, tipo, vê onde é que você se sustenta e percebe que determinado momento fez sentido, mas, tipo assim, naquele Douglas lá, quando ele tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu, tipo, esse Douglas aqui, será que precisa? E talvez seja essa percepção do inteiro, né, que você tá buscando, e eu também estamos nessa missão. Sim. Pô, também, um último comentário sobre isso da cobrança da exigência e fazer isso para também ser aprovado pelas outras pessoas e tal. E a minha psicóloga dizia que quando você busca tanto e depende tanto dessa aprovação dos outros, né? É porque você mesmo, tipo, você não se ama, sabe? Você não tá se amando, né? Tipo, se, se toda aprovação vem de fora e você sofre tanto para ter essa aprovação, tipo, que era o que você estava falando, o que que você vai se dar, né? Como que você vai se resolver ali internamente e tal? Tipo, precisa mesmo, tipo, ser bom em tudo, precisa ser o melhor em tudo, precisa, né? Então Sim. é isso. Mas, ao mesmo tempo também é um processo muito lento, né? Não é ouvir ela falar isso e na semana seguinte você tá mandando, não. São exercícios, são tipo fazer, voltar, ir, tentar, vai, volta. É lento. Sim, é lento. Eu acho que lidar com esse tempo da emoção, do sentimento, do processo é muito louco, né? Pra mim é muito difícil. Eu penso assim, não, beleza, agora eu já entendi, não vou fazer mais. Daqui a pouco, dia seguinte, tô fazendo, aí eu fico, eu sou uma fraude. E a gente já até conversou, Douglas, sobre essa relação com o Instagram, né? De se sentir uma fraude também e tal. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, dessa percepção do olhar do outro. E quando a gente olha para nossa, na terapia, a gente olha para nossa história, para cada pedacinho dela, a gente começa a saber de onde que a gente veio e como que a gente se sustenta, a gente não precisa mais provar, porque a gente ficava, tipo assim, provar o que para quem, né? Já virou uma parada de, tipo assim, sabe, você sabe exatamente a sua bagagem, eu achei ótimo quando você falou, não, eu sei a minha mochilinha onde é que tá naquele dia que a gente fez a live, né, a videochamada geral. Tu falou isso? Não, tô ligado na minha mochilinha. Eu falei, porra, perfeito, é isso, assim. Quem tá ligado na tua mochilinha, de onde é que veio, pode vir uma noia, tipo, mas você não tem medo que as pessoas. Pô, cara, não, porque eu sei que não sei o que, não sei o que lá. E aí começa a falar de mim, porque a minha história é essa. Talvez na sua perspectiva, na sua história, na sua trajetória, isso faça sentido ser um medo, mas, tipo, pra mim não tá batendo como medo. Eu acho chato também a pessoa Zé Noinha, tá ligado? Tu tá de Sim. boa, chega uma noia. Você, caralho, viado, eu tava bem. Sim, e Então, as noias, elas entram, né, cara? Elas entram na cabeça. A gente computa. É informação. E aí você computa a informação. É isso. Se você tiver realmente num momento mais seguro, ela vai bater e vai voltar, assim. É, Geralmente, eu não estou, né? Então, eu sempre entro, aí eu computo, eu sinto, e aí eu preciso de um tempo para falar, mano, essa noia que eu não quero, sabe? Mas é isso, ela nunca bate e sai. Ela entra, eu trabalho, e aí só então ela sai, assim. Até por isso eu contei histórias de às vezes, frases, coisas que as pessoas me diziam que para mim batia forte, eu ficava com aquilo. Era só uma pessoa me falando algo, mas que eu, bum, absorvia, assim, sabe? E tinha que digerir. Enfim. sim. E eu acho que tem total a ver com essa parada que você falou do auto-amor, assim, né? Porque quando a gente ama alguém, assim, a gente, tipo, plenamente, né? Não, assim, ai, só ama essa pessoa se essa pessoa tiver um carro. Ai, só ama essa pessoa se a pessoa tiver no emprego tal. Não, tipo, você ama plenamente, incondicionalmente. A gente não é tão carrasco assim, né? Tipo, com os erros que as pessoas têm, né? Então, por que que a gente faz isso? Talvez a gente não esteja mesmo se amando plenamente. Exatamente. Tá? Depende do meu corpo. Só me amo se eu estiver magra, só me amo quando eu tô no emprego foda. Isso é difícil, né? É um processo. Exatamente. Exatamente. É muito duro você só se amar quando você tem esses momentos de conquista, né? E se punir em qualquer pequeno erro, porque é isso. É um tipo de postura que você não teria com seu amigo, você não ter, você criaria uma criança assim, sabe, dando presente sempre que ela conquista alguma parada e tal. Se ela fizer alguma coisa de errado, você castiga sempre. Essa educação, você vai criar um generalzinho. Mas assim, então por que que a gente faria isso? E aí, junto com o alto amor, essa percepção de saber, assim como a gente sabe se punir, saber se falar
o perdão, né? Que aí é a autocompaixão mesmo, assim, tipo, cara, eu fiz merda ali naquele momento, tal, mas, pô, eu tava tentando dar o meu melhor, assim, e tá tudo certo, e acho que aprendi tal e tal coisa, e é só isso, assim, tipo, e me perdoa, cara, me perdoa por ter mandado mal naquele momento. Seja se você falou alguma coisa pra alguém que machucou, tal, é isso, assim, é importante se perdoar, cara. E a gente também acho que chegou a começar isso, né, naquela nossa live de quando quando a sua leveza depende de que outra pessoa te dê um perdão, sabe? Também não dá, sabe? É você entender que, tipo, você sentiu a culpa, pediu desculpas, explicou pra pessoa, e é isso. Tipo, cara, eu errei por isso, ou tentei dar o meu melhor e não consegui, enfim, chegar às suas expectativas, né? Pediu desculpa. Se a pessoa deu e você ficou bem, beleza. Agora, se a pessoa segurar, você também não pode sofrer. Você precisa se perdoar. Tipo, eu me perdoo por ter feito aquilo com aquela pessoa. E se ela não quer me perdoar, tipo, tá tudo certo também. Mas o importante é você ser essa fadinha que a Letícia comentou. Sim. E, cara, isso você está colocando, eu acho importante no sentido de você ter um relacionamento com você mesmo, assim. A gente geralmente não é estimulado a criar um relacionamento com nós mesmos. Então, assim, o nosso relacionamento é sempre com o outro. Então, eu preciso do perdão do outro, eu preciso da aceitação do outro, eu preciso da compreensão, do reconhecimento do outro. Eu poderia reconhecer. Quando eu faço uma poesia falando sobre um processo meu, é um reconhecimento que eu tô me dando. Tipo assim, olha só, consolidou aqui, olha só, você conseguiu, tá ligado? E aí você começa a não precisar tanto. Eu acho que essas músicas são muito produtos nesse sentido, assim, as pessoas estão consolidando questões com elas. E aí estão trazendo para o mundo para a galera ver como é que bate. Mas assim, não depende da gente. Os músicos ficarem felizes ou não com isso aqui já foi, isso aqui, tá ligado? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sim. E aí tira um poder também do olhar do outro sobre você muito grande, né? Quando você consegue conquistar essa percepção de que você tem um relacionamento com você mesmo. Eu sinto isso agora, que eu tô cada vez me sentindo mais necessidade de ter um momento comigo mesma. E várias vezes, na minha vida toda, principalmente quando eu namorava, eu, tipo assim, as pessoas me invadiam, eu invadia eles e os meus ex, né? E tava tudo certo, eu via na casa, eu trabalhava junto, fazia judô junto, eu ia pra academia junto, e tipo assim, era uma parada assim muito, muito. Por quê? Porque eu precisava dessa dependência. Eu não sabia me elogiar sozinha, eu precisava que ele me elogiasse. Eu não sabia me perdoar, eu precisava que ele me perdoasse. Então, às vezes. E aí, quando a gente faz essa dependência do outro de uma maneira tão grande, a gente não vai conseguir viver plenamente, né? Porque, pô, se acontece alguma parada eu fiz uma poesia uma vez pro Felipe, cara, e foi logo no início quando eu comecei a escrever, na terapia também, que eu tava na terapia, ela pedia pra eu fazer coisa e tal. Aí eu fui escrever uma parada sobre samba e tal, meti várias coisas assim, caralho, ele vai amar. Minha visão na época era essa. Não foi, caralho, olha só que processo bacana que eu entrei pra escrever isso, Uhum. fotos nossas, eu lembrei da nossa história, do nosso início. Não, foi tipo assim, terminei a poesia, ele vai amar. Aí eu cheguei lá, e ele não agiu das expectativas que eu tinha criado de me colocar num pedestal, ele só foi, tipo, normal, tipo assim, ai, que lindo, não sei o quê. Eu quase morri. Por quê? Porque tava tudo, a existência daquela poesia tava na reação dele. Olha só que bizarro. Porque eu não tinha consciência do processo que foi construir aquela poesia, tá ligado? E numa Então, competição também, né? oi? E numa competição também, né? Você fez a poesia, sei lá, pra mandar pro edital, né? Era uma É competição, assim, de ter reconhecimento, assim, tipo, agora eu quero a minha medalha por isso, essa poesia, né?
Perfeito, exatamente. E hoje, como eu vejo assim, que tipo assim, tem coisa que eu nem boto, nem mando pra ninguém, que tipo é só meu, porque eu sei que é uma coisa para, sabe? E é assim, é claro que é um processo, é claro que a opinião dos outros vai bater, vai falar assim, tipo, Sim. caralho, realmente, né? Teve uma vez que eu postei uma paradinha, agora eu tenho vários psicólogos, né? A Letícia é psicóloga, o Maurício também é amigo meu que é psicólogo, e aí eu postei uma parada sobre essas reflexõezinhas que eu tô fazendo nos stories, e aí o Maurício veio, pô, tá mó coach. Aí eu fiquei, caralho, será que eu tô forçando uma barra aqui? Aí eu comecei a entrar numa noia. Aí ele, não, cara, eu tô falando daquela época, há 9 anos atrás, que você postou falando de 9 anos atrás. Aí eu, tá, eu pensei que você tava falando que eu tô coach agora. Então, tipo assim, bate. A Bate, opinião pô, dos outros. cara. Sim, bate. Bate. Nesse exemplo não deixa de ser um julgamentinho, né? E é isso, aí é você se enxergar numa posição que você não quer se ver, né? Que você não se idealiza assim. Então é isso, sempre que a gente chega, sempre que a gente se afasta do nosso eu idealizado, a gente sente um pouquinho, né? Então, mas também não tem nada demais, cara, se afastar, né? Não tem nada demais. Se para ele foi isso também, tá tudo certo. Eu acho que é É, entender que também dá para ficar longe do nosso idealizado sem sofrer, né? sim, com certeza. Na Porque a terapia a gente, gente faz isso toda semana, né? e assim, essa é outra briga que também que não dá para vencer, né? Você não vai ser o seu eu idealizado 100% do tempo. E se você não vai ser 100% do tempo, é melhor que você aprenda a não sofrer quando você não estiver sendo, né? O seu eu idealizado, assim. É E muito recomendável. do, e muito do nosso eu idealizado está projetado nas outras pessoas, né? O que elas vão dizer da gente, o que elas esperam. Sim, com certeza. É bacana a gente ter essa consciência cada vez maior, né? Douglas, vamos fechar essa nossa live tá aí que nem a dos artistas que dura 9 horas e tal. Tá maravilhosa. Eu acho que é isso mesmo. O papo tá bom, por isso que a Pô, gente foi um mantém. grande mergulho, grande mergulho. Foi Sim. muito bom. Como Vamos é que fechar essa. depois eu digo o que eu quero te dizer. Mas primeiro a gente fecha, né? Acho que é melhor. Ai, meu Deus, medo. Mas fala aí, como é que essas músicas todas se relacionam entre si? Você enxerga um relacionamento entre elas? Cara, eu enxergo total, assim. Eu não sei se essa pergunta é uma pergunta para se eu enxergo um relacionamento entre os meus processos dentro dela, ou se entre elas, puramente. Mas eu acho que eu contei uma Não, história, né? Oi? Oi? os Os processos processos. mesmo. Cara, eu acho que, pô, total, né? Eu contei uma história, eu comecei. Eu acho que eu contei a história da construção da pessoa que eu sou hoje a partir de um evento traumático da minha vida que foi, né, a ruptura de um casamento, assim. Então eu começo na primeira música falando sobre isso, sobre pro que eu evoluí depois que aquilo tudo passou e como 3 anos depois a conta chegou, né? E terminei falando sobre essa conta e sobre como pagar essas faturas assim de forma parcelada e sem pressa. E estou pagando ela até hoje ainda, faturas. E hoje já está mais barato, hoje já está mais tranquilo de lidar com essas faturas. Mas eu enxergo, acho que eu contei uma história, assim, fiz um roteiro até bem cronológico, assim, sobre. Eu respondi a pergunta assim: o que aconteceu para que você tenha entrado na terapia? Que história foi essa para você ter caído, para você ter tido ansiedade? Que história foi essa para isso tudo ter acontecido? E aí é isso, é o processo que justifica, enfim, tudo que eu penso hoje faz parte desse processo, assim. O que eu sou hoje é muito mais terapia e ansiedade foi o que eu mais estudei nos últimos anos, foi onde eu mais botei a minha energia, foi o que eu mais tentei entender e me compreender, porque, pô, dói muito, cara. Dói muito, não é maneiro, não é legal, né? Mas, Uhum. mas eu me sinto bem, assim, e um pouco orgulhoso, assim, dos passos que eu dei, em suavizar muitas das angústias, sabe? Eu acho que hoje eu estou num dos meus melhores momentos, e aí contando desde dezembro de 2018, que foi quando eu comecei
de fato, a fazer terapia, sabe? Então, né, a gente tem quase 2 anos aí, mas ainda assim, tiveram outros momentos em que eu pensei que eu estava muito bem. E aí, 6 meses depois, eu vi que dá para ficar melhor. Então, também tô super entendendo, assim. É muito difícil se enxergar no presente, né? A gente sempre precisa estar um pouco, ter um distanciamento histórico da gente mesmo para entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, agora acho que é viver, e agora com mais ferramentas, para daqui a 6 meses entender o que estava acontecendo hoje, né? Acho que Sim, é um pouco sim. isso. É o processo histórico mesmo. É assim, né? A gente não consegue entender a história no presente. A gente acaba tendo que fazer. E eu acho que tem um pouco disso, assim. A terapia, para mim, eu enxergo muito como entender a história, assim. Só que a história da nossa vida, né? E aí a gente, na hora, assim, não tem muita consciência do que tá acontecendo, mas quando a gente olha pro passado, fala, porra, essa porra é foda. E aí isso tá acontecendo comigo na quarentena, tipo, agora. Eu olho o meu diário e vejo as fases do luto, quando eu tava depressiva e quando eu tava não sei o que lá. Então, tipo assim, a gente pode tomar uma mais apropriação sobre a nossa história, se a gente tiver mais consciência, né? É. É assim que eu vejo as suas músicas, você completamente apropriado da sua trajetória. E eu acho que elas se comunicam assim, dessa maneira, porque te dá mais recursos, mais ferramentas, como você colocou, para. A Marcela tá. Para te orientar, né? E aí você te orientar no presente, assim, a partir de tudo que você consegue ver, do que você já foi, do que você é. É um caminhozinho de recuperar também um pouco de autonomia, né? Autonomia da sua história, muito importante, e aquela autonomia que falamos sobre, tipo, é o meu relacionamento comigo mesmo. E quando eu aceito esse relacionamento comigo mesmo, entendo tudo que significa, eu ganho mais autonomia para não depender tanto de estímulos externos, né? Acho que é Cara, eu muito importante a autonomia. sim, sim, com certeza. Eu falei essa semana com o Felipe isso. Disse que é um processo de emancipação do olhar do outro. E, Que porra, grande. Você botou entre as aspas perfeitas. É emancipação isso. é autonomia, né? É. Enfim, obrigada. Estou muito Cara, feliz. obrigado por você. Cara, foi maravilhoso, assim. Enquanto eu tava pensando, assim, as músicas, eu já comecei a pensar super animado, assim. Acho que é um trabalho que estimula muito as pessoas, assim, a tentar. Já é difícil você tentar se reconhecer no dia a dia, no processo, até na terapia. Mas e nas músicas, então, né, que te obriga a ouvir, a sentir, a interpretar a arte. E eu sou muito mais de. Acho que música, para mim, fala. A melodia fala mais pra mim do que até as letras, sabe? Assim, às vezes eu sinto a música batendo, eu, porra, sinto uma dor com o riff, sabe? Então, e você está proporcionando isso, cara. Muito foda, muito bonito essa sua iniciativa. E é isso assim também, sem grandes compromissos. É isso, mano. Não é uma, né, não é uma competição. É um papo entre amigos e acaba que a gente também se conhece, né? Todo mundo está se conhecendo muito melhor e entrando em processo dos outros, assim. É um trabalho muito, muito, muito delicado e que estimula o outro e que te enriquece também de toda forma. E a gente também que participa acaba saindo também super enriquecido. Comecei nervosinho, pá, e agora eu tô super leve, já tô. E a sua presença também como mediadora tá maravilhosa, cara. Pô, tá bom demais. Eu vim em voo, no voo pra cá, pô, ouvindo muito assim, os podcasts, pá, tranquilão. E tipo, essa aí já sabe fazer há muito tempo, pô. Obrigada, Douglas. Oh, meu Deus, conseguiu deixar uma leonina envergonhada, hein? É, assim, não só pelas palavras, mas por eu ser quem você é, a pessoa totalmente exigente, né, com o conteúdo. Então, se você tá elogiando, eu tô, caralho! Realmente, obrigada, obrigada mesmo. É, enfim, tô sem graça agora. Vamos fechar. Vamos fechar, vamos fechar. Ele é um comunicador. Gente, pra quem não sabe, Douglas, jornalista, comunicador, é comunicador social que fala jornalista, eu não sei. Eu prefiro comunicador. Comunicador.
Então, eu acho que essa Raíra do podcast e tal, mediadora, é muito a Raíra professora. Então, o jeito de trazer e tal, eu acho que eu não precisei inventar um jeito de agir, assim, né? Ficou mais fácil fazer, porque eu já fazia isso na escola, né? Sim. Mas de um jeito muito mais, eu acho que muito mais verdadeiro aqui, porque eu entrei na terapia reclamando que eu não queria chorar na frente dos alunos. E aqui eu já chorei várias vezes. Diversas vezes, sim. Tá tudo certo. No final do produtor de conteúdo, eu só estou chamando os meus amigos para conversar, que eu tô com saudade. É só isso. E tá sendo maravilhoso, tá sendo ótimo, cara. Obrigada, Douglas. Vamos Obrigado a encerrar. você. Foi ótimo. Obrigada. Quem ficou. Temos 16. Olha, há três negócios, esqueci o nome. Episódios, né? Ou seja, a galera tá gostando, ficou até o final. É verdade, pode crer. Tchau, gente. Obrigada por ficarem até o final. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Douglas.